Maravilha. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos começando mais um estudo bíblico do contexto, e a gente está estudando o livro de Ruth, já terminamos, estamos estudando o livro de Juízes, começamos semana passada. Sejam todos bem-vindos, Ana Cristina acabou de chegar, e outros também estão conosco. Lembrando, né, que o contexto é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana de Tatuí, e São Paulo, e a Igreja Presbiteriana Cidade Satélite de Natal, Rio Grande do Norte. E hoje quem dá o estudo para nós é o pastor Rafael Cavalcante, da Igreja Jardim Satélite. Então sejam todos bem-vindos, nós vamos orar e depois o Rafael já começa com a gente. Obrigado, Senhor, pelo dia que nos deu, por esta noite. Obrigado por irmãos e irmãs queridas que se unem a nós. Que o Senhor nos dirija e que a tua bênção se manifeste na compreensão das Escrituras e na capacidade do teu Espírito ao nos dar para que possamos vivê-la. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente, é uma alegria para mim poder estar com os irmãos depois de 3 semanas. Graças a Deus eu consegui descansar e muito feliz de estar aqui de novo, porque eu tenho percebido cada vez mais o quanto compartilhar a palavra de Deus para mim é um prazer, especialmente num contexto em que a gente pode conversar durante esse processo. Pregar, eu gosto muito de pregar, mas eu gosto ainda mais de dar aula, porque a gente conversar, as dúvidas que surgem, os outros olhares, sempre me ajudam muito, tá bom? Então, com a ajuda do Espírito, que é imprescindível em momentos como esse, convido você a ir comigo, então, a Juízes, capítulo 1. Na apresentação, o texto vai estar escrito, vai aparecer para você, mas ainda assim, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, convido você a fazer isso no exercício de conferir, né? Você está olhando, talvez algumas coisas apareçam novas, enquanto eu falo que não estão no slide, e assim a gente consegue caminhar melhor nisso, tá bom? Então, como na semana passada nós tivemos a introdução, hoje nós vamos especificamente direto para o texto bíblico, tá? Antes, eu quero te entregar uma noção que eu achei curiosa. Eu começo um pouco a abrir o meu próprio coração com você, tá bom? Para mim é impressionante o papel que a liderança tem na Escritura. É incrível como Deus, de alguma forma, arranja a sociedade, os diferentes grupos, uma nação, o mundo todo, a partir de estruturas onde algumas pessoas se destacam para desempenhar algum tipo de papel. Eu, pessoalmente, e aí eu espero que você saiba bastante, que pastores têm suas próprias inclinações pecaminosas e têm suas próprias preferências, que às vezes são contrárias à palavra de Deus. Eu, naturalmente, penso que o mundo seria melhor se todo mundo fosse igual. Eu adoraria estar numa igreja em que não tivesse hierarquia, todo mundo estivesse no mesmo nível e que as coisas funcionassem de uma forma orgânica, né? Mas, ainda assim, o padrão que eu vejo na Escritura é contrário, não é isso. De fato, Deus coloca pessoas em posições de destaque, mas sempre no sentido de servir a comunidade. E aí é impressionante como Deus repetidamente levanta homens, levanta mulheres, que no desempenhar desse papel realmente formam uma cola social e religiosa para o povo. E serve de base para que o povo, de fato, desempenhe essa relação com Deus. Então, estou falando isso tudo para você porque a gente vai tratar de um livro que fala muito sobre liderança. E a gente vem de 2 livros, ou pelo menos um deles, assim, vários livros, na verdade, mas imediatamente próximos, a gente vê livros que tratam também sobre lideranças. Então, a gente vai ver diante de nós um texto que mostra que a liderança faz muita diferença e ela desempenha uma influência muito intensa na vida real e concreta do povo de Deus. Seria ótimo que todos os cristãos, e aqui eu estou tratando o povo do Antigo Testamento como nossos irmãos, né, o mesmo povo, que não precisassem de lideranças e todo mundo se relacionasse com Deus de uma forma muito vibrante, de uma forma muito apropriada. Mas não é assim que a gente vê na Escritura. Muitas vezes nós vemos quando lideranças que são verdadeiramente fiéis ao Senhor surgem, elas abençoam muito o povo, e quando essas lideranças morrem e vem uma liderança ruim, o povo também, num certo sentido, é arrastado atrás desses homens e mulheres infiéis a Deus. Pois bem, se você lembra, a gente não estudou, mas se você na sua própria leitura lembra, o livro de Josué, que antecede o livro de Juízes,
ele começa com a morte de um líder. Moisés morre, no primeiro capítulo, Moisés morre, e aí Josué então aparece, e todo o desenrolar do livro mostra como a liderança de Josué foi positiva para o povo de Deus. O livro de Juízes também vai começar com a morte de um líder, mas nós como leitores, eu pelo menos sou assim, você tem a impressão, ou pelo menos a expectativa, de que o padrão que você acabou de observar na história do povo de Israel recente vai se repetir agora. Ou seja, Moisés, que era um líder muito forte, morreu. O que Deus fez? Levantou um novo homem que, na figura dessa pessoa, aglutinou todo o povo, e o plano de Deus de entregar uma vida plena para o povo se faz a partir desse novo líder que surge. Na medida em que esse novo líder morre, a esperança, a expectativa que a gente tem é que um novo líder vai surgir e esse processo vai continuar se descortinando. Mas não é isso que vai acontecer, queridos. Felizmente, o livro fala sobre o papel da liderança, é verdade, mas Israel não vai ter mais uma liderança nacional. E aqui eu estou usando a palavra nacional, entendam, né, irmãos? Esse conceito de nação não surgiu ainda, mas esse povo todo de Deus, que antes estava sob a liderança de um único homem, Josué, e antes de um único homem, Moisés, vai perder esse referencial universal. Esse só vai surgir de novo, talvez com Samuel, mas aí decididamente com Saul e com Davi, já na monarquia. Mas nesse período a gente vai ver pelo menos 12, alguns falam 13, figuras que vão funcionar como líderes, mas líderes agora locais, não vão ser mais aquele líder central que desempenha esse papel de unificar todo o povo de Deus. Tá bom? Então, te coloquei nesse panorama para que você entre no texto agora junto comigo, lembrando disso. Existia um padrão de Deus que agora vai ser rompido. A gente vai ver isso descortinando na nossa frente. Pois bem, primeiro versículo, primeiro capítulo, o texto começa. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Ok, a gente viu, quer dizer, nós não vimos, né? Mas se você lembra da história, o livro de Josué é marcado por um intenso confronto militar. Israel está ganhando posições e ganhando territórios dentro da terra de Canaã, mas esse processo que começou e que foi exitoso, ele precisa continuar, ele precisa ser levado a cabo. Então, o que vai acontecer agora é, o povo de Israel pergunta, ok, quem de nós agora vai continuar esse processo que foi iniciado com Josué? Essa é uma primeira nota muito positiva da Escritura, porque, e do texto de Juízes, né? Porque o povo está consultando a Deus. O povo sabe que precisa desempenhar uma tarefa concreta e eles, antes de tomar a decisão, eles falam, não, vamos ouvir o Senhor, vamos consultar o Senhor. E isso, obviamente, é positivo, né? Porque a consulta a Deus pressupõe fé. A mecânica, e aqui eu quero que você note isso comigo, a mecânica, pelo menos em tese, a gente confia que Deus sabe qual é o melhor caminho. Então, a gente vai descobrir qual é esse melhor caminho e, a partir dessa revelação de Deus, nós vamos percorrê-lo. É isso. Se a gente tem a esperança, e aqui, em qualquer que seja a nossa relação real, né? A nossa tarefa real, qualquer uma. Se a gente vai consultar a Deus, a gente espera que Deus vai dizer, olha, vai por aqui, porque eu sei melhor. E a gente, confiando em Deus, vai seguir essa direção. É o que o povo está fazendo. Não temos mais um líder para perguntar, vamos falar diretamente com o Senhor. Pois bem, o texto continua dizendo que o Senhor respondeu, que também é uma nota excelente, né? Essa relação, ela está em pleno, tá pleno vapor. O povo está perguntando, Deus está respondendo. E aí Deus responde, Judá vai ser o primeiro. Deus se permitiu ouvir. Deus toma a dianteira e fala, Judá vai ser o primeiro a enfrentar. Então, notem, irmãos, como isso é importante. Das tribos de Israel que tem esse afã de fato ir e dominar a terra que ainda está faltando, Deus fala, olha, nós vamos... o povo que eu estou escolhendo para fazer isso é a tribo de Judá. Foi uma tribo específica a ser escolhida, né? Então, a partir disso, Deus ainda entrega uma promessa. Ele diz, eu entreguei a terra nas suas mãos. Então, Deus está falando, manda Judá, porque a terra que Judá vai entrar já foi entregue. Ah, eu adoro essa noção, né? Você vê o tempo verbal, né? Eu já entreguei a terra na mão de vocês. Então, a noção que Deus está imprimindo nessa comunicação com o povo é, vão porque vocês já venceram, vocês já ganharam. Podem ir, confiem em mim, vão em frente.
Então, colocando aqui num modelo aqui para você ver, né, uma noção mais visual, nós temos a consulta, nós temos a resposta e agora vamos para a ação. Essa é a expectativa. Você chega e fala assim, Deus, o que eu faço da minha vida agora? Eu vou para a cidade A, vou para a cidade B. Vamos supor que Deus, de fato, falasse assim, não, olha, vai para a cidade A. Ok, você fez uma consulta, a resposta veio, a gente espera agora uma ação condizente com essa resposta. E a resposta de Deus foi Judá. Por que eu gastei tanto tempo em insistir tanto nisso? Porque eu quero te mostrar o que acontece. Como é que o povo de fato lida com isso? Então, diz o texto, os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão, então, foram com eles. Meus irmãos, aqui a gente esbarra num problema interpretativo, tá? Qual é? Diferentes pessoas leem esse texto de forma diferente. Tem gente que acha que isso daqui é um ótimo exercício de confiança mútua. Aqui o povo está aprofundando as suas relações, tribo e tribo. Então, falando assim, olha, não, vamos, nós somos vinculados, nós somos um só povo, vamos, a gente vai junto e agindo de forma unificada, então, eles alcançariam o que Deus já os deu, e esse aqui seria, então, uma resolução legítima. Essa é uma forma de ler. Eu vou dizer para você que eu não tenho essa opção. Eu não gosto dessa leitura muito. Me parece mais que outro processo está acontecendo no meio. E aí começa a se descortinar para nós um padrão que, na minha opinião, vai se repetir ao longo de todo o livro. Os comentaristas aqui não são unânimes. Quase nunca eles são, isso é verdade. Mas aqui há realmente uma divisão, tá? Algumas pessoas leem dessa forma positiva, mas como é que eu interpreto isso daqui, irmãos? Deus tinha dito, Judá vai ser a primeira tribo a guerrear. Deus não falou Judá e Simeão, Judá é outra coisa. Deus não deixou essa marcha. Por que essa mudança? Por que a tribo de Judá, que acabou de escutar de Deus, vão que eu entreguei a cidade na mão de vocês, agora recorre aos seus irmãos e fazendo uma promessa, né? Vamos comigo agora e depois a gente vai com vocês também. Qual é o mecanismo que está por trás disso? O que está na base de um pedido como esse? A pergunta simples é, por que é que uma tribo, escutando de Deus, vão que vocês já venceram, chegam para outra e falam assim, olha, vamos com a gente? A gente não quer ir sozinho, não. Vamos com a gente, quando for a vez de vocês, a gente vai com vocês também. Bem, na minha leitura, meus irmãos, o que está por trás disso é medo. Medo. E aqui, queridos, não sei se vocês concordam comigo, mas o medo, o papel do medo na escritura, ele é, assim, devastador. Todas as vezes que os seres humanos sucumbem ao medo, quase sempre o resultado é um desastre. E aqui, o medo nem é o principal problema, se a minha leitura está certa, tá? Esse medo vai revelar um problema maior, que é a falta de fé. E esse é o problema principal. Porque, note, Deus tinha acabado de dar uma promessa. Deus falou, vocês podem ir, porque eu já entreguei na mão de vocês. Já é de vocês. Quando a gente continuar o texto, eu vou tentar mostrar para você por que essa minha opção, pelo menos na minha leitura, ela faz sentido, tá? Tem outros elementos que mostram que o povo de Israel estava com medo, especificamente a tribo de Judá. Mas a pergunta que está na base da gente é por que tem medo? De onde é que vem o medo depois de uma resposta de Deus? E lembra, de um Deus que já tinha provado o seu poder de uma forma assim apoteótica mais de uma vez. Esse povo já tinha atravessado um mar, já tinha atravessado um rio, já tinha ganho outras batalhas de forma absolutamente miraculosa e assim, há um tempo atrás já tinha visto uma cidade absolutamente fortificada ruir a partir do louvor a Deus. Eles gritaram na última volta de Jericó, as muralhas ruíram, eles tomaram a cidade. Então, eles já viram que Deus tem o poder de operar coisas que eles nem conseguem imaginar. Mas, na minha leitura, Judá está dizendo assim, a gente não tem certeza. Será que vai funcionar dessa vez? Será que realmente vai dar certo?
E na base disso está uma desconfiança em Deus, né? Será que Deus vai agir como ele já disse que ia agir mesmo? Será? Antes a gente tinha Josué, agora a gente está sozinho. E aí, será que vai dar certo mesmo? E aí, quase sempre esse padrão acontece. E tristemente acontece na Escritura, mas acontece na sua vida também, se você for igual a mim, certo? Estou presumindo que você é pecador igual a mim. Quando a gente fica com medo, normalmente a nossa decisão é agir com o que a gente julga correto. Como é que a gente vence o medo? Se cercando de várias outras estruturas que nem sempre estavam no plano original de Deus. A falta de fé é um problema gigantesco, porque quase sempre dispara a nossa própria ação. E aqui começa uma imagem que eu quero usar com vocês, que é a da rachadura. Eu sou da construção civil, tá? Eu sou engenheiro civil, então é uma noção que me é familiar. Mas, para mim, nessa cena de abertura do livro de Juízes, o que a gente vê é a primeira rachadura, ou pelo menos nesse sentido específico que eu estou tratando com os irmãos, primeira rachadura na relação do povo com Deus. Deus diz uma coisa, a confiança que devia estar alicerçada no Deus da promessa, o Deus de Abraão, Deus que já tinha se revelado, que disse, confia em mim. O povo agora vai usar outro expediente, que não há única confiança em Deus, e essa parede começa a rachar. Então, a gente tem a primeira quebra nessa confiança, e era para ser um exercício muito simples, né? Deus disse, vão, lembra lá do começo? Consulta, resposta e ação. O povo consultou, Deus respondeu, eles deviam agir. Judá devia ter se levantado e ido fazer o que Deus mandou. Quando os homens de Judá atacaram, a gente tem aqui agora a ação, tá? Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Aqui faltou eu te dar um aviso no começo, tá? Talvez o professor tenha falado isso na semana passada, mas o livro de Juízes, meu irmão, minha irmã, ele é para maiores de 18 anos, tá? E não é pelo mesmo motivo de Cantares, mas é porque é um livro, assim, cruento, certo? A Bíblia não maneira nas palavras para dizer para nós como é que o povo de Deus agia, tá? Essa aqui é a igreja em ação. O povo de Deus em ação é esse aqui que eles faziam, tá? Mas olha que coisa, eles atacam e o Senhor entrega. Aqui pode surgir uma pergunta assim para a gente, poxa, então não estava tão errado assim o que eles fizeram. Porque se deu certo, logo, e aqui deu certo pelo agir de Deus, tá? O texto está dizendo, o Senhor entregou, ótimo. Então, se o Senhor entregou, logo Deus aprovou aquilo que eles fizeram. Essa inferência é perigosa também. A gente não tem tempo de fazer isso, né? Eu não quero deixar muito longo, mas se você voltar na Escritura, você vai ver várias vezes que Deus deu vitória ao povo graciosamente, enquanto reprovava a conduta desse mesmo povo. Inclusive, pessoas iníquas conquistaram de Deus graça, a despeito de uma vida absolutamente torpe diante de Deus. Gente torta que estava vivendo uma vida toda errada, mas que Deus decidiu dar a vitória. Então, o fato do povo ter vencido não significa necessariamente a chancela de Deus no meio desse processo, tá? Mas ok, então, essa aliança em tese foi. Ou então, o texto não diz, né? Talvez Simeão tenha negado, a gente não sabe exatamente disso, mas o fato foi que os homens foram, lutaram e venceram. E aí, essa última parte pode ser só um detalhe, assim, pitoresco do texto, né? Que eles fizeram com o rei, mas na medida em que eles conseguem capturar o inimigo, a decisão deles é cortar os polegares das mãos e dos pés. E aí você pensa, meu Deus, por que isso? Qual é o sentido? É só para humilhar? É só uma tortura? É sadismo? Mas a ideia aqui, tem um pastor que usa uma imagem que eu acho apropriada. O que eles estão fazendo é basicamente inutilizar como se inutilizava, por exemplo, cavalos. Eles queriam inutilizar o cavalo para a batalha, então eles cortavam os tendões para o cavalo não poder correr. É a mesma coisa que eles estão fazendo agora com esse homem. Eles estão cortando os polegares das mãos, porque você não consegue mais manejar nenhum tipo de arma, e cortam dos pés, porque você também não consegue se locomover. Tá? É incrível isso, certo? Eu estava fazendo esse exercício em casa,
Tenta imaginar o que seria a sua vida sem polegares das mãos e dos pés. Você, basicamente, inviabiliza uma série de ações que para nós são triviais. Essa foi a decisão do povo com relação ao rei. Olha que coisa, né? De onde é que isso vem? Essa é uma ótima pergunta. Essa prática, ela é vista pela primeira vez no texto bíblico aqui. De onde é que Israel tirou essa noção? Olha que coisa agora. Então, esse rei que sofreu isso disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. E eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Aqui eu posso estar lendo muita coisa no texto, tá? Daqui a pouco a gente vai abrir para a nossa conversa. Vocês podem me interpelar e falar, acho que nada a ver isso aqui e tal. Mas aqui eu acho que é uma segunda rachadura na relação de Deus com o povo, do povo com Deus especificamente, porque você percebe que Israel começa a imitar as práticas das nações que eles invadiram. Eles olham e falam, olha só o que esse cara fazia com os outros. Vamos fazer também, foi uma boa ideia. Vamos incorporar na nossa prática o que esses homens fazem também. Ô, irmãos, que coisa. Caramba, Israel não foi chamado para guerrear como as outras nações guerreavam. É claro que a guerra é sempre dolorosa. É claro que a guerra sempre envolve matança, é uma coisa horrível. O pior expediente humano é a guerra. Tudo que tem de pior no ser humano, quando chega numa guerra, aflora ainda mais. Mas não vale tudo. E especialmente não vale tudo para o povo de Deus. E agora esses homens decidem fazer com o rei o que ele fazia com os outros também. Então você percebe Israel incorporando práticas que não eram deles. Num certo nível já começa uma imitação aqui. Pois bem, vamos para frente. Eu coloquei isso aí só para você olhar. A gente não vai ler esse texto, tá? Porque esse capítulo ele é muito longo, então eu selecionei algumas coisas para que a gente não fale especificamente. Mas aqui diante de vocês, se você quiser fazer esse exercício depois, do versículo 8 ao versículo 15, nós temos algumas vitórias sendo narradas. Então, essa campanha, ela está sendo bem sucedida. O povo de Israel está, de fato, indo fazer aquilo que Deus os chamou para fazer, e eles estão encontrando êxito. E aqui a gente é apresentado ao caráter do primeiro juiz. Ele não vai aparecer nesse primeiro capítulo, por isso eu não vou colocar ênfase nele. Ele vai reaparecer, se não me engano, no capítulo 3. Então aqui a gente começa a ter alguma certa noção. Eu acho que é uma estratégia retórica de quem escreveu. Apresenta esse homem para a gente, mas deixa para colocar os atos dele daqui a 2 capítulos. Portanto, eu vou pular agora para que a gente deixe isso para quando chegar o momento específico, tá? Mas o fato é, Israel está vencendo. De fato, eles estão tendo alguns êxitos. Vamos ver aqui para frente o que acontece. Versículo 16. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá. Olha só, eles saem com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Negueb, perto de Arad. Temos aqui a primeira indicação de estrangeiros que estão morando no meio do povo. Nesse momento do versículo 16, o comentário do autor inexiste, certo? Não tem nenhuma noção se isso é positivo ou se isso é negativo, mas a gente começa a aprender que no meio do povo agora vão ter estrangeiros habitando, e assim, no número elevado, tá? Não é um estrangeiro ou outro, a gente tem um grupo que agora está dentro do povo de Israel, geograficamente dentro, né? Eles estão morando junto com Israel. Pois bem, irmãos, a gente tem um conjunto de narrativas de vitória. Deus ia permitindo ao povo as conquistas e estava tudo indo bem. Pelo menos em tese, essa é a questão. Meu Deus do céu, a gente sempre pensa nisso, né? Às vezes, aparentemente, está tudo indo bem, está tudo, olha, ótimo. A gente está tentando e as coisas estão dando certo. E a gente parte do princípio, como Israel partiu também, que porque as coisas estão dando certo, o que a gente está fazendo é certo. Meus irmãos, que perigo isso. Várias vitórias sendo narradas, estava tudo indo bem, então, portanto, a gente está fazendo a vontade de Deus, Deus está do nosso lado. Pois bem, vamos continuar, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas ainda nesse texto, e a gente fecha tudo, a gente amarra tudo no final, tá? O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, olha agora, mas, versículo 19, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales. Qual é o motivo?
pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Aqui a gente tem uma unanimidade, tá? Todo mundo aqui concorda, ou pelo menos a esmagadora maioria das pessoas que leem concordam, que o que aconteceu não foi uma batalha de Judá. E aí, por causa da realidade da batalha, os carros de guerra feitos de ferro venceu o povo. Pela segunda vez, na minha leitura no texto, a gente percebe o medo. Não é que eles enfrentaram e perderam porque o outro exército era maior. Não foi isso. Eles perderam essa batalha, eles não conseguiram ocupar a região que Deus já tinha. Meu irmão, minha irmã, você percebe isso? Deus já tinha dito: eu já entreguei na mão de vocês, já é de vocês. Vão lá e peguem. Eles não conseguiram se apropriar. Por quê? Medo de novo. Eles olharam e falaram assim: não, não dá. Eles têm carros feitos de ferro. É grande demais. Não vai dar para a gente. Não vamos nem tentar. E aí, se você, junto comigo. Não, perdão. Olha só. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dado a Caleb. Olha só. Calma. Houve uma quebra que eu preciso explicar melhor. Aquele foi o episódio de Judá, tá? Judá tá com medo e aí não enfrenta. Ok. O texto continua mostrando agora como essas rachaduras vão aumentar na história. Aqui a gente tem o medo atuando em dois momentos diferentes, especificamente para Judá. Olha agora só. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dado a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Ótimo. Olha agora. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. O texto está sendo construído mostrando para a gente vitórias, mas vitórias incompletas. Esse é o centro que eu quero mostrar para você. Parece que as coisas estão indo bem, mas está incompleto. Tem alguma coisa desarranjada, alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa não está assim harmônica. E aqui começa Benjamim deixando de expulsar um povo, né, especificamente os jebuseus, de Jerusalém. E aí o autor fala, os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Então, quando o texto foi escrito, quando o livro de Juízes foi escrito, ainda esse povo estava morando lá quando da expulsão da terra. Então, olha só, Judá tinha deixado de ocupar uma terra que era deles porque estava com medo. Os benjamitas agora estão aceitando um outro povo porque eles não expulsaram totalmente. O que está acontecendo, irmãos? Essas rachaduras estão aumentando. Cada decisão errada do povo é uma fragilidade a mais nessa estrutura. Com o tempo, internamente as coisas vão erodindo. O relacionamento de Deus com o povo está se tornando cada vez mais frágil, sem que o povo perceba. Essa é a chave de leitura, eu acho, para esse primeiro capítulo. Não está claro ainda, mas o povo está semeando a sua própria ruína, na medida em que eles estão desobedecendo o que para eles são pequenas coisas. Sabe, aqui deixa eu dar uma pausa, a gente vai ver os últimos trechos do capítulo, vai encerrar o capítulo, eu vou fazer alguns comentários. Mas olha só, cada tribo, irmãos, olha para a sua própria falta de plenitude nesse cumprir do plano de Deus e fala assim, não, é um pouquinho só. Só faltou isso daqui para a gente terminar. Olha só todo o resto que a gente fez, que Deus mandou. Faltou só um detalhezinho. Só que a gente tem 12 tribos. Cada uma das 12 vai somar esses detalhezinhos. E aí a gente tem uma nação toda comprometida. Acho que eu estou exagerando? Olha só como o autor mostra isso no texto, tá? Esse daqui, mais uma vez, eu cortei o final, só para que você perceba o padrão, tá? O importante é esse. O importante não são os detalhes. O importante é o padrão geral. Olha isso. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, o de Tanaque, o de Dor, o de Ibleão, o de Megido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades. Por quê? Pois os cananeus estavam decididos a permanecer na terra. Então, uma das tribos de Israel, Manassés, falaram assim, não, o povo está decidido demais a permanecer aqui na terra, vai dar trabalho demais, vamos deixar eles aí, então. Vamos mantê-los. Mas lembra lá do começo, a ordem tinha sido, entrem e expulsem totalmente. Expulsem do meio de vocês totalmente esses povos, porque eles já pecaram, Deus falando, né? Eles já pecaram diante de mim, a sua maldade já subiu, eu estou entregando a terra para vocês, mas se livrem de tudo que tiver lá.
porque vai ser importante para vocês isso. Pois bem, olha só, Manassés falou, o povo estava decidido demais a ficar. E aí diz o texto, quando Israel se tornou forte, por que está dizendo quando Israel se tornou forte? Está dizendo, chegou um momento que ficou claro que dava para expulsar o povo. Israel agora já tinha força suficiente. Vamos supor que Manassés chegou e falou assim, não, eles são fortes demais, não vai dar para a gente. Não, chegou o momento agora que Israel ficou forte. Ok, vai completar? Não. O que eles decidiram? Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Por quê? Agora ficou mais fácil, agora eles tinham mão de obra, agora eles vão ganhar mais dinheiro, agora vai ser mais fácil, porque eles têm escravos, percebe? Ao invés de obedecer, mesmo que tardiamente, a ordem original de Deus, falou assim, não, vamos manter esse pessoal aqui, para a gente vai ser ótimo, a gente vai trabalhar, ou melhor, eles vão trabalhar e a gente vai ficar com o lucro todo. Continuando, Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e Naalon, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer, continua, eu cortei aqui, mas porque você já entendeu o padrão. O capítulo inteiro, o primeiro capítulo de Juízes, é o autor mostrando para a gente, Israel não obedeceu ao Senhor. Deus tinha mandado, o povo falou, nós não vamos obedecer. Essa é a ambientação. Esse é o resumo do capítulo. Essa é a história do primeiro capítulo. E, obviamente, daqui para frente, tudo vai estar refém desse primeiro agir do povo. Percebe? No fim do primeiro capítulo, a gente chega numa parede que já está toda rachada. Cada um achava que estava rachando só um pouquinho. Não, é só um pouco. Eu obedeci quase tudo. Só faltou um pouquinho. Pois bem, 12 rachaduras somadas entregam para a gente agora uma estrutura frágil. O quadro geral é de destruição iminente. Vai dar errado. Essa história vai dar errado, mas ela começou aqui. Ela começou com uma semente plantada em pequenas coisas. Sabe? São pequenas concessões. É o 90%. Não, a gente fez quase tudo, faltou só um pouquinho. Pois foi a complacência, né? Foi aceitar esse pouquinho que minou Israel inteira. E a gente vai... O livro de Juízes e a época dos Juízes vai passar para a história como um dos piores momentos da história de Israel. Começou aqui, irmãos. Por isso que eu volto para falar da liderança. Quando Josué estava vivo, as coisas estavam bem diferentes. Josué morreu, o povo perdeu a referência. Daqui para frente é desgraça. E ficou muito ruim, muito rápido. Eu já usei, acho que quase ninguém vai lembrar, porque faz muito tempo, obviamente, né? Mas eu já usei essa figura da bússola dando aula aí em Tatuí. Meu irmão, minha irmã, se você tem assim, contato com bússola, você sabe, são ângulos. Serve para mostrar a direção. A gente tem 360 graus. Se você erra 5 graus, a olho nu, a diferença é nada. É mínima. Parece a maior besteira do mundo. Só que quanto mais você caminha nessa pequena direção errada, no final, a distância para o local que você devia chegar, ela é enorme. Ela é gigantesca. Experimenta atravessar um oceano errando só 5 graus para você ver a diferença que isso vai dar na ponta. Entende o que eu estou dizendo? Para aquele momento, para aquele recorte temporal, esse pequeno desvio é nada. Poxa, é quase 100%. Pois é, coloque isso ao longo do tempo para você ver o que vai acontecer. Infelizmente, a gente sabe o final dessa história, a gente vai estudar o livro inteiro, mas no fim essa parede rompeu. O tombo foi muito grande. O povo amargou uma experiência terrível e é fruto, na minha opinião, de pequenos erros somados ao longo de muitos anos. Na verdade, não são só pequenos erros, daqui a pouco vão ter erros grandes, mas começou com pequenos erros, começou com pequenas concessões. Não foi da noite para o dia, meus irmãos. Foi um processo de morte, mas que foi bem longo, foi bem terrível. E esse é o começo da história que o juiz está contando para a gente, então. Esse é o primeiro capítulo. O autor coloca a gente nessa ambientação. Mas eu quero terminar com o último slide, mostrando para você uma coisa que
aqui é um pouco abrindo meu coração para você de novo, tá? A grande pergunta é, será que nós, agora, enquanto estamos falando, nós estamos muito distante do povo de Israel, no livro de Juízes? Essa é a pergunta que fica para a gente, sabe? A gente olha em retrospectiva e fala assim, caramba, como eles puderam ser tão tolos? Deus tinha dito uma coisa, eles fizeram outra. Caramba, meu irmão, minha irmã, agora é a minha opinião, certo? A gente está chegando já na parte de vocês falarem também. Mas na minha leitura é precisa e exato e concretamente o que a gente está fazendo agora. Ao vivo. A gente está vendo o livro de Juízes ao vivo na igreja brasileira que se diz cristã. Porque nós também temos uma promessa específica de Deus. Deus já disse: eu venci o mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, portanto, vão e falem. Deus disse isso. Como disse para ajudar lá no começo: vá que eu já entreguei para você. Deus já disse para a gente: olha, o reino está aí. Vão e ganhem, porque eu já venci, a vitória foi minha, não é de vocês. Só que, será que igualzinho ao povo do Antigo Testamento, ao povo de Juízes, a gente também não está com medo? E assim, por incrível que pareça, essa é a menos pior das opções. Se a gente deixasse de agir só por medo, seria ruim, mas não seria pior do que será que a gente não está agindo porque a gente tem fome de poder também? Porque chegou um momento que o povo de Israel poderia ter obedecido, mas estava tão confortável ter escravo, estava tão confortável ter outro povo no meio deles mesmos para serem servidos. Sabe, irmãos, muitas vezes na Bíblia parecia que estava tudo bem, parecia que o povo estava só vencendo. E, inclusive, se a gente for ler literatura profética, quantas vezes o povo ia no templo falar assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem dado para a gente mais do que a gente esperava. E a resposta de Deus é: eu não dei isso para vocês, não foi isso que eu tenho para vocês. Isso daí é fruto da desobediência de vocês. E o povo estava lendo como: não, é bênção de Deus, a gente está no caminho certo, a gente está fazendo tudo certo. A minha pergunta, que inquieta profundamente a minha alma, é: será que a gente, como igreja, e aqui eu estou falando da gente, tá, irmãos? Não adianta você estar pensando assim: naquele pastor lá que está na TV, naquele outro lá que faz aquilo, naquela seita lá. Não, estou falando para nós 12 que estamos aqui agora conversando. Será que a gente está distante disso? Será que a gente está blindado? Ou será que a gente, no nosso próprio coração, a gente está aceitando esses pequenos desvios, irmãos? E parece que a gente está só vencendo, só cumprindo a vontade de Deus, só acertando, mas será que o nosso coração está de fato afinado com o Senhor da igreja, Jesus Cristo? Será que o que a gente faz porque está querendo obedecer ao Senhor e ouvir a sua voz? É isso que nós vamos descobrir, continuando o livro dos Juízes. Vamos ter uma radiografia. Última coisa, a gente vai ter uma radiografia muito real do povo de Deus. E graças a Deus por isso, irmãos. Se tem uma coisa que mostra que a Bíblia é real, é essa, né? Não era muito mais fácil a gente ter inventado uma história que, assim, todo mundo sempre obedeceu a Deus direitinho, só tinha vitória, deu tudo certo. Mas aqui está o espelho, né? Diante de nós. Aqui a gente vê como nós realmente somos. E aqui a gente tem uma grande placa de alerta, né? Não andem por esse caminho, porque se vocês andarem por esse caminho, vai dar errado, como deu errado no passado. Bom, professor, é isso. Não sei se o senhor vai querer interromper a gravação agora para as conversas ou não, mas abro para vocês, queridos.